Pessoal, hoje aula de física, cinemática e física. Física para ensino médio, geralmente tem no primeiro ano ou segundo ano, enfim, do ensino médio. Bom, então vamos lá. Vamos colocar aqui para vocês, eu vou subir a tela. Eu tenho alguns exercícios de exemplo para vocês aqui, para a gente fazer. Então, ok. Um veículo trafega em uma rodovia com velocidade média a 80 km por hora. Sabendo que a viagem teve uma duração de 1h30, 1,5, né? 1h30. Qual a distância que ele percorreu? Bom, vamos resolver utilizando a fórmula de velocidade média. Eu tenho V aqui, ó. Velocidade. Aqui eu tenho deslocamento de, no caso aqui, que eu tenho que achar, né? Ó, qual a distância percorrida? Então é deslocamento de distância, o S. O triângulo é deslocamento de tempo. Então eu vou pegar o V igual a, para achar a distância, e aplicar uma regrinha de 3 aqui, né? Ó. Então, bom, se a velocidade lá eu tenho 80 km por hora, eu já sei qual que é, ó, substituindo a fórmula, né? O deslocamento de tempo, que é a distância, na verdade, ele não sabe, ó. E o tempo eu sei que é 1h30, olha lá, 1,5, tá vendo? Aí, deslocamento de, que eu chamo de percurso, distância, igual. Aplicando a regra de 3, ó, 80 vezes 1,5, que vai dar 120 km por hora, né? Então, se ele andar 1h30, ele vai gastar 120 km por hora. Ele está andando 80 km, 1h30 ele percorre 120 km por hora. Simples, né? Se 1 hora ele anda 80 km, põe metade de 80, que vai dar mais 40 km por hora, ele vai dar 120, ó, é a lógica, né? Porque se você pegar 120 e tirar 40 km a mais que ele andou, porque cada meia hora ele anda 40 km, 1 hora ele anda 80 lá. Então, se 1h30 ele andou 120, mais meia hora, põe mais 40, ó. Ele vai a 160 km, ele vai rodar 160, e assim vai, ó, vai acrescentando 40. Sei lá, é lógica, né? Pela regra de 3. Tá bom. Então vamos lá. Eu acho que você deve ter entendido esse, isso é bem tranquilo. Vamos para um próximo. Esse aqui já é um pouco mais complicado, mas a gente vamos lá parte a parte. Bom, um veículo automotivo, um carro, né, ele acelera 2 metros por segundo durante 5 segundos, a partir de uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. A distância percorrida por esse veículo durante esse intervalo de tempo é de quanto? Ele quer saber a distância, de novo, ó. É um exercício que pede para calcularmos a distância percorrida durante um movimento acelerado, né? Para fazermos, a gente tem que utilizar a função horária da posição. Bom, essa é a fórmula, tá? Que é a distância, que é o deslocamento, o S distância. Velocidade inicial, tempo, ó, que é o T, mais eu tenho aqui o AT ao quadrado sobre 2. No caso aqui, esse AT ao quadrado, eu vou pegar o A, que é a aceleração, né? Ó, acelera, ó. Aceleração. E o tempo ao quadrado é quanto? Cadê ali o tempo ao quadrado que ele vai fazer? Ó, que é 2 vezes 5. 5 segundos ao quadrado. Que é a aceleração dividido por 2, que é a fórmula, né? Ó. Então eu tenho a distância, que eu vou pegar 2 vezes 5, ó, porque se ele acelera 2 metros por segundo durante 5 segundos, então eu vou ter que multiplicar 2 vezes 5. Ele vai por segundo. E aqui é 5 segundos. Então eu vou pegar cada segundo vezes 5, ó lá. Tá vendo? 2 vezes 5. Mais 2, que eu tenho aqui a aceleração, que é o A, ó, 2 metros por segundo, vezes, que é o tempo, ó lá, tá vendo ali? Que é o tempo que ele tem aqui, 5 segundos ao quadrado dividido por 2. Bom, 2 vezes 5, 10. 5 ao quadrado dá 25, vezes 2, 50, dividido por 2, 25. A distância, né, percorrida aqui, ó, 10 mais 25, então a minha distância foi de 35 metros, tá? O triângulo S é a distância, o deslocamento distância, tá, que eu tenho aqui. Então, só para recapitular, eu tenho a velocidade, ó, que é o quê? A velocidade inicial, quanto que era? 2. Quanto que é o tempo? 5 vezes 5, mais
Quanto que é a aceleração? Ó, de novo, ó, 2 vezes o tempo, 5 ao quadrado, dividido por 2, que é a fórmula lá. 2 vezes 5, 10. 5 ao quadrado, potência primeiro que vai dar 25, vezes 2, 50, dividido por 2, 25. 10 mais 25, eu achei a minha distância de 35 metros. Ou seja, ele fala que após substituir os dados fornecidos, encontramos deslocamento de 35 metros nesse caso aqui. Vamos para mais um exemplo aí, para você ver se entende melhor. Vamos lá. O motorista dirigia a 30 metros por segundo quando avista um buraco na pista, né, e pisa no freio. Está dirigindo, opa, viu um buraco, freou. Isso acontece muito, né? Os freios produziram uma desaceleração de 2 metros por segundo, ou seja, você pisou no freio e o carro diminuiu. Até que o carro para completamente. Ele parou, ele pisou e parou. Percorrido pelo veículo até o final da frenagem é... Então ele quer saber o seguinte, você está vindo a 30 metros por segundo, aí você viu um buraco e freou. E ele produziu uma desaceleração de 2 metros por segundo, ou seja, ele foi segurando. Até o carro parar completamente, quanto que ele percorreu, né? Você freou e o carro ainda derrapou. Acho que freio ABS não acontece isso, né? Mas carro que não é freio ABS, se eu não me engano, acontece isso. Bom, então tá bom. Ele deu uma derrapada, mas ele parou. Bom, para usar, a gente tem que usar a equação de Torricelli, né? Que é o físico, falando dessa equação aqui, ó, de Torricelli, para quem não sabe. Então eu tenho lá, velocidade inicial 0, né? Ele quer saber, primeiro você tem que entender o seguinte, ó. Ele quer saber o percurso, ele quer saber o espaço percorrido pelo veículo até o final da frenagem ele pisou no freio e o carro derrapou. Então ele quer saber quanto ele ainda rodou, né? Claro que foi pouco, mas vamos lá. Olha lá, eu tenho velocidade ao quadrado igual a V inicial, né? Que ele estava percorrendo, ó, no caso lá, ó, 30 metros por segundo é essa aqui, ao quadrado, mais 2. Por que 2? Porque 2 metros por... Ó, 2A. O A, no caso aqui, é o menos 2. Porque se ele acelerou, ou seja, desacelerou. Quando desacelera é negativo. Tá vendo? Vezes o deslocamento de percurso. Entendeu? Porque quando ele acelera, ele é positivo. Como ele desacelerou, ele é negativo. Por isso que tá, ó, negativo aqui, ó. 2, essa é a fórmula, tá? Então você vai substituir o A, ó. Desaceleração A por menos 2, tá? 30 elevado ao quadrado dá 900, mais 2 vezes menos 2, menos 4, deslocamento de percurso. Claro que eu vou isolar ele para achar o valor percorrido. Passa para o outro lado positivo. 4 deslocamento de percurso igual a 900. E aí eu faço a divisão. 900 dividido por 4, que vai dar 225 metros. E ele deu uma freada e ele ainda percorreu 225 metros. Né? Então foi isso, tá? São 3 exercícios da cinemática aí. Em breve terá mais. Qualquer coisa, acessa meu canal. Eu agradeço muito. Eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço. Até a próxima.